E aí, para os meninos dos primeiros anos do ensino médio que já estão de olho na maratona dos vestibulares, dominar a cartografia é, sem dúvida alguma, o primeiro grande passo. Porque, olha, não se trata apenas de desenhar mapinhas, não. A ideia aqui é entender a linguagem espacial da geografia de verdade. Então, a gente vai pegar essas fontes, desconstruir a teoria pesada e montar modelos mentais que não falham na hora da prova. Bora lá nessa nossa explicação? Mas antes fica a reflexão que guia tudo isso. Como a gente consegue pegar uma esfera gigante, cheia de imperfeições, achatar isso num pedaço de papel, saber a hora exata lá do outro lado do mundo e ainda monitorar tudo por satélite? Essa perguntinha básica engloba aquele escopo massivo que despenca nas provas. E é exatamente o que a gente vai decodificar juntos agora. O nosso roteiro hoje é bem direto. 1. Coordenadas e redes geográficas. 2. Como calcular fusos horários. 3. Projeções, aquele embate clássico Mercator versus Peters. 4. Elementos de um mapa. E 5. Sensoriamento remoto e tecnologias. Bom, começando pela parte 1, coordenadas e redes geográficas. Partindo aqui da base matemática absoluta. Para encontrar qualquer lugar na Terra, a gente pode imaginar uma malha imaginária gigante, literalmente jogada em cima do planeta. As fontes mostram para a gente que essa rede geográfica é formada por um conjunto de paralelos na horizontal e meridianos na vertical. E o cruzamento principal é exatamente entre a linha do Equador e o meridiano de origem, o famoso meridiano de Greenwich, que estabelece o nosso marco zero. Essa malha artificial toda cria um par de coordenadas único e totalmente irrepetível para qualquer cantinho do globo. O ponto-chave aqui é a própria coordenada geográfica, que é definida pela intersecção da latitude, aquela ali representada pela letra grega φ, e da longitude, o nosso lambda. E o motivo pelo qual isso cai tanto nas avaliações é por um princípio lógico muito simples. 2 pontos não podem ocupar o mesmo espaço. É regra básica, né? Então essa convenção internacional acaba sendo a forma mais eficiente e unívoca de referenciar o posicionamento absoluto, tanto para quem está navegando por aí, quanto para a própria ciência. Passando agora para o tópico 2, como calcular fusos horários. Agora a gente entra naquele que é o verdadeiro terror de quem faz prova, mas que tem uma regra puramente matemática. Pensa no seguinte, a Terra é uma esfera de 360 graus e o nosso dia tem 24 horas, certo? Se a gente dividir um pelo outro, o resultado são fatias exatas de 15 graus. Cada uma dessas fatias de 15 graus de longitude equivale a uma horinha. E tudo isso fica ancorado no GMT, que é o tempo médio de Greenwich. A regra de ouro que os materiais destacam é que por conta da rotação da Terra, quando o deslocamento vai para o leste, a gente sempre adiciona horas. Quando vai para o oeste, a gente subtrai. Simples assim. E para transformar isso num passo a passo que resolve qualquer cálculo complexo de fuso horário na hora do aperto, o método é super direto. Primeiro, identificar os fusos de origem e de destino. Segundo, calcular a diferença matemática entre eles. E terceiro, aplicar a regra da direção. Ou seja, indo para o leste é só somar, indo para o oeste é só diminuir. É um esqueminha literalmente à prova de falhas. Pegando o exemplo direto das fontes para ilustrar bem isso, se uma ligação sai de São Paulo, que está no fuso -3 GMT, lá pelas 9 da manhã, e vai para Tóquio, que está no fuso +9 GMT, a conta é rápida. A diferença entre -3 e +9 dá exatamente 12 fusos. Como Tóquio fica a leste do Brasil, a gente soma essas 12 horas de diferença. Então, 9 da manhã mais 12 horas, a ligação vai tocar lá no Japão às 21 horas. Rápido, prático e sem estresse. E vamos para o tópico 3, projeções Mercator versus Peters. Já que a matemática do tempo está no bolso, agora a gente entra na geometria de tentar transformar o mundo em 3 dimensões num formato totalmente plano. Esse é o embate clássico das projeções cartográficas. De um lado, a gente tem Mercator, lá de 1569, do outro, Peters, de 1974. Ambas são projeções cilíndricas, tá? Mas elas fazem escolhas matemáticas e visuais completamente opostas. Mercator, por exemplo, decide preservar as formas dos continentes, só que o preço pago por isso é uma distorção brutal das áreas, principalmente lá perto dos polos. Já Peters faz exatamente o inverso. Ele preserva as proporções reais das áreas, mas acaba esticando e achatando as formas. E é isso que torna o assunto um prato cheio para cair em redações. Porque as fontes destacam um peso analítico fortíssimo aqui. Os textos mostram que o mapa de Mercator funcionava como uma ferramenta de navegação que passava uma ideia de grandeza europeia naquela época. Por outro lado, a projeção de Peters é descrita nos documentos como uma resposta forte do século XX, com o objetivo claro de dar visibilidade e mostrar o tamanho territorial real da África e da América do Sul.
Fica muito claro lendo os registros que a escolha matemática de uma projeção sempre carrega significados bem profundos nas entrelinhas. Avançando para o tópico 4, elementos de um mapa. Uma vez que a projeção e a grade estão arrumadinhas, tem 5 pilares que simplesmente não podem faltar na hora de ler qualquer representação espacial. Saca só, o título entrega logo de cara o contexto espacial e temporal. A escala avisa de quanto foi a redução matemática. A legenda é quem decodifica as cores e os símbolos todos. A orientação mostra a direção, geralmente usando a boa e velha rosa dos ventos. E a fonte, claro, dá credibilidade aos dados originais. Se faltar um desses elementos ou se eles não estiverem em harmonia, a interpretação já era. Fica super comprometida. E dando um destaque especial entre esses elementos, a escala é, literalmente, a quantidade de vezes que a realidade precisou ser encolhida para conseguir caber ali no limite físico do papel ou na tela do celular. Entender essa relação matemática é mega importante, porque os materiais de estudo sempre batem nessa tecla. Por causa dessa restrição geométrica, a pessoa que desenha o mapa é forçada a simplificar, generalizar ou até mesmo omitir partes da realidade. Afinal de contas, o espaço é bem limitado, né? Finalmente chegamos ao tópico 5, sensoriamento remoto e tecnologias. Agora a gente sai daquelas pranchetas antigas e pula direto para o futuro tecnológico para entender como dados tão gigantescos são coletados hoje em dia. A essência do sensoriamento remoto mora no tal do espectro eletromagnético. As pesquisas explicam que sensores e câmeras, a maioria lá no espaço a bordo de satélites, captam energia eletromagnética que é irradiada ou refletida pelos objetos aqui embaixo. E a mágica toda acontece em comprimentos de onda que a gente nem consegue ver a olho nu. O solo, a água, a vegetação, cada um reflete energia de um jeito totalmente diferente, e é isso que permite que os instrumentos mapeiem detalhes absurdos, varrendo desde a luz visível até o infravermelho e as micro-ondas. Essa diferença tecnológica entre os sistemas é a figurinha carimbada nas avaliações. Basicamente, existem sensores passivos e ativos. O sistema passivo é aquele que depende de uma fonte externa, tipo a luz do sol mesmo, e ele capta o reflexo que vem da nossa superfície. O grande gargalo aí é que uma nuvem já atrapalha tudo. Em contrapartida, o sistema ativo, tipo um radar espacial super potente, emite a própria energia em direção à Terra e capta o reflexo quando ele volta. Aí não tem erro, o sinal atravessa as nuvens numa boa e garante a coleta de dados de dia, de noite, sem interrupção nenhuma. E para fechar essa parte técnica com chave de ouro, os dados mostram que todos esses terabytes absurdos de informações espaciais precisam estar muito bem ancorados num sistema de referência cartográfica oficial. Aqui no Brasil, as fontes contam sobre a transição fundamental do SAD-69, que era um sistema mais antigo, para o SIRGAS 2000, que é o padrão geocêntrico atual de altíssima precisão. Essa atualização foi um baita salto porque permitiu alinhar tudo perfeitamente com sistemas de GPS modernos. Assim, a gente garante que coordenadas vindas de lugares diferentes se sobreponham ali com exatidão milimétrica. E para amarrar tudo isso, fica aqui uma reflexão final que a gente tira direto das fontes e até daquele limite matemático natural da representação do espaço. Se toda e qualquer escolha cartográfica, desde o formato de uma projeção até o recorte que a escala exige, acaba inevitavelmente omitindo e generalizando detalhes físicos e sociais, a pergunta é, na hora em que rola aquela navegação rotineira por mapas digitais nos celulares de hoje em dia, quais escolhas, omissões e perspectivas totalmente invisíveis a gente não está aceitando por aí, como se fossem a mais pura verdade absoluta? Fica aí o questionamento para dar aquele gás final nos estudos.